Olá, graça e paz a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal IBR Fiel TV. Meu nome é Rafael, sou pastor aqui na Igreja Remanescente Fiel e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos para esse mês de agosto de 2025. Hoje vamos continuar a falar sobre um tema que está relacionado ao nosso tema central para este mês de agosto, que é um novo cântico para um novo tempo. Certamente que o Senhor tem nos levado a um novo tempo de adoração, comunhão e despertar espiritual, um tempo de entendimento e intencionalidade. E os nossos estudos deste mês estão focados no ensino do que cantamos e do que louvamos. O tema do estudo para hoje é Cantando com Entendimento, Estamos de Pé. Já compartilhamos com a nossa igreja um vídeo do pastor Marcos Salles, o autor e compositor da canção, onde ele fala como surgiu a canção Estamos de Pé, em meio a todo aquele contexto da pandemia e como tem sido o mover de Deus através deste louvor. Vale muito a pena ver este vídeo e saber e conhecer um pouco mais da história da canção. Eu vou deixar o link do vídeo aí na nossa descrição. E hoje eu quero me atentar brevemente para questões bíblicas e históricas que estão relacionadas na letra da canção. A canção nos diz assim: pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Esse louvor, Estamos de Pé, certamente nos leva a refletir sobre a resiliência e a vitória da Igreja de Cristo diante das perseguições e das adversidades. Podemos encontrar base bíblica no que diz a canção. E isso é muito importante, ter uma base bíblica para sustentar aquilo que estamos cantando, que estamos louvando, que estamos declarando através do louvor. Por isso é muito importante que os ministros de louvor sejam excelentes conhecedores da palavra de Deus, para evitar que heresias sejam cantadas pela igreja por falta de conhecimento. E esse louvor, Estamos de Pé, tem base bíblica em 2 Coríntios 4, do verso 7 ao 9, ao qual nos diz: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Paulo, inspirado por Deus, escreve essas palavras que são atemporais, ou seja, não só para a igreja daquela época, mas por toda a história da igreja. Essas palavras fazem sentido e renovam a nossa força, a nossa esperança e o nosso vigor espiritual. A canção nos faz lembrar que mesmo em meio às lutas, à perseguição, à morte e às dificuldades, a igreja continua de pé. E essa é uma afirmação que não é apenas poética, mas ela é uma afirmação histórica e verdadeira. A igreja permanece de pé. Eu quero trazer aqui alguns pontos. O primeiro ponto é a promessa
de que a igreja permaneceria de pé. Nós podemos encontrar essa promessa em Mateus 16, versos 18, o qual o próprio Senhor Jesus nos diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus deixa claro que a igreja é invencível, não porque ela é forte em si mesma, mas porque Ele é o seu fundamento. A igreja está fundamentada no Senhor Jesus, não está fundamentada em homens falhos, pois por mais boa que uma pessoa possa ser, todos nós necessitamos da graça imerecida da salvação através do Filho de Deus, o Senhor Jesus. E historicamente, desde o primeiro século, os cristãos enfrentam perseguições intensas sobre o Império Romano, especialmente sobre Nero, Domiciano e Diocleciano. Nos relata a história que mesmo diante das prisões, açoites e martírios, a igreja cresceu de forma exponencial, ou seja, de uma forma rápida e acelerada. Pela graça e poder de Deus, ninguém parou o crescimento da igreja do Senhor. O segundo ponto que eu quero trazer aqui é o Coliseu e o sangue dos mártires. A letra menciona: o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Isso faz referência ao uso do Coliseu de Roma, inaugurado no ano 80 depois de Cristo, e também de outros anfiteatros para execuções públicas de cristãos. Tertuliano, um dos pais da igreja no século II, disse: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Em Hebreus 11, 35 ao 38, nos mostra que a fé persevera mesmo em meio às perseguições e à morte. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens do quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Aqui nesse contexto, o autor de Hebreus expõe uma perseguição aos servos de Deus, pessoas a quais o mundo não era digno, mesmo antes da vinda do Messias, e até mesmo nos dias de hoje, em muitos lugares, os servos do Senhor são perseguidos. Os nossos irmãos e irmãs na fé, espalhados por toda a terra, enfrentam dificuldades, são perseguidos, são torturados. Isso é uma realidade da igreja, mas tudo isso não parou a igreja do Senhor. E o terceiro ponto que eu trago aqui é a perseguição como um combustível para o crescimento. Em Atos 8, versos do 1 ao 4, após a morte de Estevão, houve grande perseguição em Jerusalém. E os cristãos se espalharam anunciando a palavra. Historicamente, o cristianismo se espalhou rapidamente pelo Império Romano, não apesar das perseguições, mas muitas vezes por causa da perseguição. Os crentes levaram o evangelho enquanto fugiam, plantando comunidades em novas regiões. Então, enquanto eles fugiam e se espalhavam, eles levavam o evangelho, espalhavam as boas novas de salvação.
E glória ao Senhor, glória a Deus, pela coragem, pela força, pela perseverança dos santos ao longo da história da igreja. E um quarto e último ponto, a nossa postura para hoje. Ainda que a perseguição física seja menos comum em alguns países, a igreja enfrenta pressões culturais, ideológicas e espirituais. Pode haver epidemias, guerras, conflitos políticos, desastres naturais. Muitas coisas podem acontecer para tentar parar a igreja do Senhor. Então, qual deve ser a nossa postura? Em Efésios 6, verso 13, nos diz: portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então, o chamado de Deus para a igreja hoje é o mesmo: ficar firmes, ficar de pé, não recuar, viver por fé e proclamar Cristo, independente das circunstâncias. E a mensagem desse louvor, estamos de pé, é um lembrete poderoso de que a igreja já enfrentou impérios, arenas, fogueiras e prisões e sobreviveu. Ela permanece de pé porque é o Senhor quem a sustenta. Nosso chamado é permanecermos firmes, não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Aleluia! Vivemos por fé, não pelo que vemos. Assim diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios 5, verso 7. O que nós podemos tirar de aplicações práticas para nós hoje? Nós devemos orar pedindo coragem para enfrentar as pressões e testemunhar do amor de Cristo. Devemos estudar a história da igreja para fortalecer a nossa fé. Devemos servir e evangelizar mesmo em tempos difíceis, pois é nesses momentos, mesmo em tempos difíceis, que o reino avança, que o reino cresce. E que assim seja sobre a minha vida, seja sobre a sua vida, seja sobre a vida de quem assistir esse vídeo, que nós possamos estar empenhados em fazer a igreja crescer, empenhados em estar de pé, sabendo que quem nos dá a força é o Senhor, porque a base da igreja é o Senhor, a igreja pertence ao Senhor, e Ele mesmo a fará vitoriosa. Então vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por ser o cabeça da igreja. Senhor, mesmo em tempos difíceis, a sua igreja, ela ficou de pé, ela sobreviveu. Quantos mártires, ó Pai, derramaram o teu sangue para que o teu evangelho se expandisse por toda a terra. Pai, nós pedimos hoje coragem para ficarmos de pé, pedimos força do Senhor, pois sabemos que a nossa força é falha. Então, Senhor, nos faz sermos pessoas perseverantes, pessoas que permanecem firmes. Senhor, ajuda-nos a dar um bom testemunho nesse tempo, Senhor, um bom testemunho na igreja, um bom testemunho no nosso trabalho, em nossa casa, por onde nós formos, que nós possamos levar o Teu Evangelho, que nós possamos ser inspirados por tantas pessoas que passaram dificuldades e mesmo assim foram vitoriosas. Senhor, faz-nos vitoriosos, ó Pai, porque a nossa confiança está no Senhor e a nossa força é o Senhor. Senhor, eu oro, Pai, para que a Tua igreja esteja de pé, esteja firme, que nós possamos cantar as verdades bíblicas da Tua palavra, Senhor, que nós possamos ser edificados como irmãos, como igreja. Os que estão espalhados por toda a terra, Senhor, continua os fortalecendo, fazendo-os vitoriosos sobre toda a cilada do inimigo, sobre todas as dificuldades e adversidades, Pai. Assim nós oramos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado por
assistir este vídeo, que nós possamos continuar firmes, continuar de pé, que ninguém vai parar a igreja do Senhor, ninguém parará a igreja do Senhor. Amém? Então, até o próximo vídeo, até o próximo estudo, que Deus vos abençoe.